Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e nos dois últimos programas falamos sobre o capítulo 2 desta carta e terminamos o estudo comentando sobre como os homens dividiam o mundo na época de Paulo. Vimos que os gregos dividiam o mundo entre eles, os sábios, e os outros, os bárbaros. Os judeus entre eles, os judeus, e os gentios, ou não-judeus. Outra maneira de identificar as pessoas naquela época era classificando-as como judeus ou gregos. Os gregos representavam o mundo civilizado daqueles dias. Enquanto os gregos dominaram o mundo, impuseram sua cultura helenista e, apesar do Império Romano, o grego era a língua universal daquele tempo. Um dado histórico interessante é que o Velho Testamento havia sido traduzido para o grego 200 anos antes de Cristo. Depois, quando os livros do Novo Testamento foram escritos, já o foram em grego. O Império Romano construiu estradas em todo o mundo daquela época. Segundo um historiador da igreja, Kenneth Scott, podemos ver a providência de Deus nisso. As estradas romanas foram muito úteis na propagação do Evangelho. Todas as estradas levavam a Roma, e de Roma os apóstolos saíam pelas mesmas estradas para o mundo. O fato da língua universal ser o grego foi um dado relevante que também contribuiu para a propagação do Evangelho. O mundo, portanto, era dividido em duas categorias, judeus e gregos. Por isso, para que ninguém se excluísse, Paulo falou repetidas vezes, primeiro o judeu, depois o grego. O judeu primeiro. Por que Paulo dizia isso? Provavelmente porque Deus começou a trabalhar primeiro com o judeu e depois espalhou o seu Evangelho para o grego. Foi esta a ordem da propagação do Evangelho. Paulo não estava seguindo uma ordem de preferência, mas talvez de responsabilidade. Quando o judeu se gabava de estar em uma situação privilegiada porque tinha a lei, Paulo dizia que este privilégio se traduzia em responsabilidade. O que para um era vantagem, para Paulo era mais a responsabilidade. E por isso ele disse, judeu primeiro. Ou seja, o judeu responde, presta contas antes, e depois o grego também. O versículo 11 oferece outra observação a respeito do julgamento de Deus, pois em Deus não há parcialidade. Não é impressionante? O mundo hoje está todo dividido em classificações feitas a partir do preconceito dos homens. Como isto acontece hoje, não é verdade? O mundo ainda é muito preconceituoso. Basta abrir os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, e logo constatamos este fato. Dizem que bastam 2 homens na face da terra para que haja preconceito. Um vai achar que é melhor do que o outro. É assim que as coisas acontecem. E quando surgiu a questão do preconceito, Paulo afirmou que o julgamento de Deus é imparcial, absolutamente sem distinção nem tratamento especial para ninguém. Paulo afirma que aqueles que pecaram sem lei perecerão sem lei, e aqueles que pecaram na lei ou debaixo da lei serão julgados pela lei. Paulo destacou uma verdade que aparece várias vezes nas Escrituras. Sem luz, sem pecado. A definição do pecado é o que você faz de acordo com o que sabe. Paulo destaca bastante este ponto e Jesus ensinou a mesma coisa. Acompanhe comigo o versículo 13, diz assim, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Esta verdade é enfatizada sempre que a lei é ensinada. Obedeça e faça a lei valer. Os livros da lei lançam um grande desafio. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Sempre que a lei é ensinada, esta é a ênfase. No decorrer da carta de Romanos, Paulo dirá que a lei nunca pretendeu salvar ninguém, mas mostrar a necessidade de um Salvador. Você não saberia se poderia cumprir as exigências da lei ou não, se não soubesse qual era ela. A lei serviu para nos mostrar que somos irremediavelmente injustos e para nos convencer de que a única maneira que temos para sermos considerados justos é se Deus nos declarar justos, baseado no que o seu Filho Jesus Cristo fez por nós. Paulo afirma na sua carta aos Gálatas que a lei é como o professor que nos leva a Cristo e nos prepara para ouvirmos o seu Evangelho. A pergunta de Paulo é, vocês têm a lei? Têm orgulho disto?
Mas qual é o proveito se não a cumprem? E eles sabiam que não a cumpriam. Eles podiam se gabar de obedecer à lei, eles até se professavam cumpridores da lei, mas lá dentro sabiam que não a cumpriam. Por isso Paulo disse, não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. A seguir ele fala dos gentios. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Sabe qual era a questão aí? A mesma questão de uma das parábolas que Jesus ensinou, da qual eu mais gosto. Esta parábola encontra-se em Mateus capítulo 21, sobre um pai que tinha 2 filhos e disse ao primeiro que fosse trabalhar na vinha, e o filho respondeu que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Em latim ele pensou melhor e foi. Em grego seria, ele pensou melhor e mudou de ideia. Ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. O pai falou para o segundo filho ir trabalhar na vinha. E o outro filho disse, eu vou. Mas depois se arrependeu, pensou melhor e não foi. Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do pai? E é claro que responderam, o primeiro filho. Que parábola verdadeira! Cada filho falou uma coisa diferente, os 2 acabaram fazendo o contrário do que disseram. No final, o que vale é o que cada um fez, e não o que disse que faria. Para Jesus não valia muito o que a pessoa dizia, mas sim o que ela fazia. Esta é uma entre as milhares de razões porque os judeus o odiavam. De vez em quando encontramos pastores que não se importam muito se suas palavras agradam ou não, nem ficam tentando convencer com o seu blá 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 que é um bom servo de Deus. Mas quando conhecemos a pessoa mais a fundo, descobrimos que sua vida é íntegra pela graça de Deus. Sabe, esse tipo de pessoa merece o nosso respeito. Tem muita gente que fala muito e, na verdade, no interior não tem nada. Eu já conheci muita gente, por exemplo, como o que falei, pessoas que, na verdade, não procuram mostrar grande coisa com a sua fala, mas têm um grande interior. Eu já preguei no culto fúnebre de pessoas que não se proclamavam crentes, mas eu sabia o tipo de vida que tinham vivido. Sabe, eu gosto muito de usar esta parábola de Jesus, dos 2 filhos, e falar sobre a diferença entre falar e fazer. Isto pode servir de consolo para a família daquela pessoa que morreu, mas que, apesar de nunca ter se professado crente, revelou no que cria através do tipo de vida que viveu. Você sabe que isto conta muito, mas o que Paulo estava dizendo nesta carta é que os judeus eram muito bons em falar. Puxa, como eles gostavam de se gabar! Às vezes os gentios ganhavam dos judeus no procedimento, em boas obras, no comportamento. Por isso Paulo diz que muitas vezes os gentios não tinham a lei, mas viviam como se a tivessem, e os judeus que tinham a lei não viviam como pessoas que conheciam a lei. A seguir, Paulo diz que os gentios tornavam-se lei para eles mesmos quando a praticavam. Ele não diz que isto trazia salvação. Falaremos mais sobre isto um pouco mais tarde. O que ele estava dizendo é que seria mais fácil para eles no dia do julgamento. Já no versículo 16 do capítulo 2 de Romanos, Paulo deu mais um detalhe do julgamento. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Encontramos mais um consolo ou um terrível desafio. Ouvi muitas vezes um pregador do interior falar que existem tantos pecados secretos na terra, mas que Jesus afirmou que não há nada sobre a terra que não seja revelado no céu. Ele dizia, você pode achar que vai se safar deste seu pecado, mas lá no céu os anjos estão subindo e descendo as ruas gritando, extra, extra, leia tudo sobre o pecado do fulano que anda fazendo isto e aquilo, extra, extra. Não há nada que esteja em segredo que não venha a ser revelado um dia. Se tivermos algum pecado secreto em nossa vida, esse é um desafio e tanto, porque, conforme Paulo falou, Deus julgará os segredos dos homens. Ao mesmo tempo, isto pode servir de consolo caso você seja uma daquelas pessoas que faz tanta coisa boa e ninguém jamais fica sabendo, só Deus. É assim que vai ser. Jesus advertiu contra tocar trombetas quando estivermos ajudando alguém.
Os hipócritas que fazem isso. Imagine uma rua super agitada e na esquina um mendigo pedindo esmola. A banda começa a tocar quando um homem se aproxima, todo bem vestido, para dar uma moeda para o mendigo e todos olham para ver o que vai acontecer. Jesus disse que tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus ensinou, quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Se você acredita no Deus que tudo vê, então ninguém mais precisa ver. Se você não acredita no Deus que vê, sente a necessidade de que todos vejam o que você está fazendo. Mas Paulo diz que no dia do julgamento tudo será revelado. Na próxima parte deste capítulo, o capítulo 2 de Romanos, dos versículos 17 a 24, Paulo atinge os judeus. Dá para perceber com a argumentação, que vai esquentando cada vez mais, quando ele passa a falar com eles. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Isto era o que eles professavam, uma declaração que não tinha nada a ver com a maneira como viviam. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Aquelas pessoas que acham que sabem muito referem-se a outras pessoas como se elas fossem crianças. Sabe, eu acho isso bem impressionante. Você já tinha reparado nisso? Pois é, os judeus faziam isso. Eles é que sabiam tudo e os outros eram crianças para eles. E era isso que Paulo estava combatendo. Aquele judeu tinha tanto orgulho de tudo que sabia. Ele se achava um mestre de crianças. Todo mundo para ele era criança e ele era um mestre maduro. Observe quantas vezes Paulo questiona o seu leitor. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Do que Paulo estava falando? Ele estava falando de atitudes. É isso mesmo. Paulo estava falando de atitudes. Não perca o próximo programa. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.